Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Eu já queria de antemão deixar meu agradecimento ao Luciano Paulino pelo convite, à Embrapa, e o que eu vou comentar hoje é como a tecnologia da informação pode auxiliar a biofabricação. Meu nome é Jorge Vicente Lopes da Silva e eu sou do CTI Renato Archer, em Campinas, uma das unidades do Ministério de Ciência e Tecnologia. Bom, o CTI Renato Archer, ele é uma das unidades do nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, como eu disse, localizado em Campinas, que faz parte aí de um conjunto bastante grande de unidades de pesquisa do Ministério, que são quase 20 unidades, né? O assunto que eu vou tratar aqui hoje, eu vou comentar um pouco sobre representação computacional, simulação computacional, a manufatura, né, por meio de computadores, alguns formatos de arquivos para interoperabilidade de sistemas e, rapidamente, sobre a inteligência artificial, como ela pode apoiar essa área de biofabricação, a internet das coisas e também um tema bastante recente, que são os digital twins, ou gêmeos digitais, né? Eu também comento muito rapidamente no final sobre a segurança cibernética e a revolução 4.0, apesar de ser uma moda hoje, né? É o tema da medicina também. Bom, eu queria ressaltar que essas tecnologias 3D, elas são tipicamente tecnologias digitais. Então, o que acontece? Você precisa ter modelos computacionais aí, no caso, representados à esquerda dessa linha pontilhada, né? Que são modelos, então, matemáticos introduzidos dentro de computadores. Para isso, para você produzir esses modelos, você tem que, então, ter algumas tecnologias de fabricação, como a manufatura aditiva ou a impressão 3D, como queiram, né? Vale lembrar que a biofabricação ela é uma variante da impressão 3D. O conceito dela é utilizar outros materiais que não os materiais convencionais da engenharia, além desses materiais da engenharia, também materiais biológicos, né? Então, você realmente precisa de um modelo 3D e, no outro lado, você tem mecanismos de produção, que são mecanismos também digitais, são equipamentos totalmente digitais, né? Por isso mesmo, essas tecnologias de impressão 3D e de manufatura aditiva, elas são a base para a indústria avançada, para a indústria 4.0, né? Bom, para começar, a história é que, normalmente, você precisa de um modelo em que ele pode ser fatiado. Então, você representa esse modelo na forma, por exemplo, aí um pé, né, ele foi feito a partir de um pé normal, de um pé de uma pessoa, foram feitas tomografias, as tomografias geram uma malha de triângulo, essa malha de triângulo, ela estrutura, ela recompõe todos esses ossos, como eles são na realidade. E, no final, esse modelo é fatiado e, então, enviado para uma impressora 3D, se você quiser reproduzir esse pé, por exemplo, em plástico, né? Tem uma reprodução fiel em plástico. A impressão 3D, você tem aí um conjunto enorme de tecnologias, né? Eu diria hoje para vocês que tem aí mais de 50 processos comerciais e muitos outros aparecendo, aí talvez uma centena de outros processos que estão em pesquisa, em desenvolvimento, né? Mas você tem basicamente um conjunto aí de que trabalham com materiais. Esses materiais normalmente podem ser polímeros aí em várias formas, em líquidos, plásticos. Vale lembrar que polímeros normalmente são muito usados na impressão 3D para uso médico, né? Metais, cerâmicas e a composição entre esses materiais. Mas é importante lembrar que você tem aí um conjunto também grande de biomateriais para essa área, que começa a crescer cada vez mais. São os materiais sintéticos, como eu disse, você pode ter polímeros biodegradáveis, que você coloca no organismo, ele é substituído. Você pode ter metais, que não vão ser degradados no organismo, ou até mesmo ligas metálicas, por exemplo, como magnésio, que podem ser degradados no organismo para um crescimento ósseo, biovidros, cerâmicos, né?
e vários outros materiais que têm uma variedade, então, muito grande. Mas um material importante para a biofabricação são os materiais biológicos. Nós estamos falando, por exemplo, de células, né, de estruturas vivas. E essa composição ela é, então, fundamental, e é isso que vem a variante da biofabricação, que é, como eu disse, uma variante da impressão 3D. Uma coisa importante, quando se usa a impressão 3D, é que você tem aí a possibilidade de não trabalhar mais nem uma produção artesanal e também não com uma produção em massa, de maneira que você tem uma convergência que ela é benéfica, em que você usa as duas vantagens, né, da customização e uma produção maior com custos baixos de produção. Isso, então, na manufatura aditiva, isso é muito importante para a indústria. Eu queria comentar rapidamente sobre o software que nós desenvolvemos no CTI para a área médica, o software chamado Invesalhos. Esse software está distribuído no mundo inteiro e ele tem, então, a capacidade de pegar modelos que saem, informações que saem de tomógrafo ou ressonância magnética, e você é capaz, então, de gerar um modelo 3D de uma estrutura anatômica qualquer que te interessa, para várias aplicações. Por exemplo, aplicações médicas, em que você tem aí uma necessidade de ter uma réplica fiel de algum material, de alguma estrutura, em algum material, por exemplo, né? Ou mesmo, no caso da impressão 3D para aplicação médica, você ter aí a possibilidade de gerar dispositivos que são customizados a um paciente. Então, o Invesalhos ele é um software já na sua maioridade, mas ele é sempre atualizado com as melhores técnicas. E vocês estão vendo aí são técnicas de renderização ou visualização. Isso são modelos reais, são pacientes reais, em que você consegue, então, ter uma visualização muito detalhada de estruturas anatômicas, aí no caso, pulmão, ou até na parte do crânio, vascularização e outros, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas o Invesalhos ele é capaz, ele incorpora um conjunto muito grande de bibliotecas matemáticas. O Invesalhos ele não é produzido do zero, ele é uma integração de muitas tecnologias, né? E extremamente útil. As aplicações, as vários módulos do Invesalhos que você tem, são módulos desde entrada de imagens em vários formatos, né, como DICOM. DICOM é um padrão mundial, Analyze não é um padrão, mas é quase adotado como um padrão da Mayo Clinic, e vários outros formatos. E aí você tem N módulos dentro dele que são capazes de você fazer, por exemplo, interação com a imagem, segmentar essa imagem, ou seja, separar o que te interessa nessas imagens, né? Você colocar máscara, fazer operações booleanas. Então, aí tem um conjunto enorme de funções, né, para, no final, você gerar, por exemplo, um objeto no formato STL, que é um dos formatos para impressão 3D, OBJ, VRML ou outros, né? E também ele dá suporte às várias outras ferramentas que foram desenvolvidas nesses anos, né, como neuronavegadores e estruturas e outras estruturas, outros softwares que têm o Invesalhos como base. Então, um software que está, como eu disse, distribuído no mundo inteiro, ele está em mais de 170 países, quase 180 países, né? E tem, então, como eu disse, essa capacidade de você ter visualizações muito privilegiadas do seu paciente. Temos obviamente, algumas tarefas a serem feitas no Invesalhos, alguns desafios, né? Um campo muito específico, então você encontrar pessoas com capacidade de trabalhar nessa área não é tão simples, leva muitos anos para a formação, né? E realmente a gente tem uma carência de financiamento nessa área, apesar de termos pessoal extremamente especializado, a gente tem uma carência de financiamento. Nós tivemos aí vários projetos com o Ministério da Saúde e outros, né, que suportaram e ainda suportam, como o CNPq, indiretamente, por meio de bolsas, os desenvolvimentos desse software. Eu queria chamar a atenção para que serve isso, então, né? Esse é um protocolo que a gente acabou há pouco tempo, a gente publicou com a Fiocruz. Então, a Fiocruz está envolvida na parte mais
mais funcional do paciente, né? Como esses pacientes se comportam depois de uma cirurgia, por exemplo, de cranioplastia. Então, esse protocolo ele tem um detalhamento muito grande aqui, como ele é apresentado, né, para que as pessoas, inclusive possam criticar. Você tem aqui caminhos, né, em que você sai da imagem, você chega, então, num paciente tratado, né, e você vai ver aqui esse paciente tratado, utilizando moldes de impressão 3D, que são moldes feitos, por exemplo, de materiais de poliamida, em que você utiliza um material de grau médio, que é o polimetilmetacrilato, para fazer essa recomposição craniana desse paciente. E observe que isso aqui te dá uma estética muito boa, mas não é só uma questão estética, é uma questão funcional, e isso é onde a Fiocruz está mais envolvida, como essas pessoas se comportam depois dessas cirurgias. E elas passam, então, a ter uma evolução clínica muito boa. Como eu disse, isso aqui são moldes, né? Então, moldes ele é projetado como se fosse uma peça de carro a partir de imagens que saem, imagens 3D que saem de envesalhos. Você tem aqui um molde bipartido, esse molde gera, então, uma prótese no material médico, que é testada, e ela é, então, colocada no paciente. Observa que ela se encaixa perfeitamente nessa lesão do paciente. Então, é um dispositivo que ele é feito na hora da cirurgia, totalmente customizado ao seu paciente. Isso foi um estudo que a gente fez com o Dr. Pablo Maricevic, do Hospital da Restauração de Recife. Ele continua fazendo, já fez mais de 150 cranioplastias, talvez os maiores casuísticas do mundo, né? E aqui a gente vê, então, os vários sintomas que esses pacientes têm e que eles passam, então, a ter uma redução ou eliminação por completo desses sintomas após a cranioplastia. Isso é muito interessante, por quê? Porque você passa, então, a ter uma pessoa reintegrada na sociedade, né? Como eu disse, esses sintomas são, muitos deles são bastante fortes, como depressão, insegurança, alguns desmaios, às vezes, né? Convulsões, e isso praticamente é eliminado com uma solução muito simples. Observe que nós não estamos falando de biofabricação, nós estamos falando de estruturas vivas, estamos falando de biomateriais, e aqui uma gama enorme que o CTI tem experiência de ter feito já nessas áreas, em vários materiais, desde a parte de próteses, né? Próteses dentárias, estruturas mandibulares, para você fazer dispositivos, modelos anatômicos e muitos outros, guias cirúrgicos. Isso aí a gente tem várias publicações que, quem tiver interesse, eu posso passar depois. Bom, começando um pouco a parte mais matemática, você, então, quando você tem um modelo desse, como eu disse, ele é um modelo matemático, ele é um modelo representado por, normalmente, triângulos, né? E aí você tem que, para fazer um estudo mais aprofundado, imagina, de uma simulação computacional, eu tenho que transformar isso em superfícies mais complexas. E essa não é uma tarefa simples, né? Não é uma tarefa simples transformar o que é anatômico em superfícies que são altamente complexas. Então, a gente desenvolve técnicas também, de modo que você possa ter um BioCAD, que é uma forma de você representar essas superfícies e gerar, então, modelos que podem ser utilizados para uma simulação computacional, né? Para saber, por exemplo, se um dispositivo vai suportar, ou mesmo se uma estrutura, sob um impacto, vai suportar uma estrutura anatômica, um osso, vai suportar aquele impacto. Outra forma de você fazer simulação computacional, nesse caso aqui são simulações computacionais usando CFDs, né, ou dinâmica computacional de fluidos. Isso aqui, no caso, é uma artéria, e aqui com uma estenose, essa artéria com a estenose, ela então é colocada no stent, de maneira que o sangue ele circula por dois caminhos. E o que é feito aqui é uma simulação de partículas, mostrando que há uma melhoria na circulação, obviamente, você tem outros caminhos, né? Mas isso é importante saber, velocidade, inclusive, porque em alguns casos você pode ter velocidades tão alta que você passa a ter um problema de rompimento de estruturas do sangue, e esse paciente, então, tem um problema maior. Então, esses são exemplos simples que a gente fez na simulação há um bom tempo atrás, para mostrar que, mesmo com a instalação de dispositivo, o uso de ferramentas computacionais na medicina é fundamental.
Eu queria ressaltar aqui que é uma frase que eu gosto muito, que é do George Box, que ele fala que, essencialmente, todo modelo está errado, mas alguns são úteis, né? Então, isso é importante nessa consideração. Nós estamos trabalhando com modelos. Aqui também são modelos matemáticos, nesse caso aqui a gente está utilizando estruturas com porosidades diferentes, né, na forma de diamante, na forma de giroides, na forma de cubos, não é? Esse autor, então, o que ele fez? Ele fez várias simulações computacionais utilizando scaffolds ou estruturas porosas, de forma que ele avalie, então, qual a estrutura que tem a melhor resistência para o que interessa. Então, até razoavelmente um estudo simples, mas que é bastante útil para aplicação em bioengenharia. E aqui o caminho, né, que ele utiliza para produzir essas estruturas e fazer, então, um scaffold para se implantar no animal. Aqui, da mesma forma, também é um estudo, isso não tem uma aplicação clínica de imediato, né? É um trabalho em que o autor faz a avaliação das funções, superfícies mínimas, né? Periódicas, triplas periódicas, as TPMS, de modo que você muda a estrutura desses materiais para ter uma osteointegração melhor. Então, supostamente, você está fazendo aqui uma estrutura para uma prótese femoral, né? Uma prótese de quadril de titânio, alumínio e vanádio, em que essas estruturas porosas recebem o metaquilol, o hidrogel de metaquilol, com célula, de forma que aparentemente tem uma viabilidade muito boa do ponto de vista de regeneração. Então, também são estudos em que você usa aí modelos matemáticos para gerar estruturas porosas. Bom, comentando, a gente passou um pouco dessa parte mais de dispositivos inertes, em que você coloca no organismo, ele fica lá, enterrado, não causa qualquer efeito no organismo, e vice-versa. Nós passamos por alguma coisa intermediária, que são estudos, que eu mostrei agora, e nós vamos, então, comentar um pouco sobre a bioimpressão, que é o quê? Uma complexidade de uma solução muito maior, no entanto, ela é muito mais natural, o organismo aceitaria, em tese, muito melhor. Por quê? Pelo fato de ser natural, utilizando, então, estruturas biológicas, né? A biofabricação, ela é uma geração automática de produtos com organização estrutural, de células vivas, biomoléculas bioativas, agregados celulares ou esferoides, né? Biomateriais, como comentei lá um pouco atrás, biomateriais, muitos desses materiais servem de estrutura temporária, de suporte para essas células, e depois eles desaparecem no processo, né? E, no final, você tem, então, que ter uma maturação subsequente. Esse é um conceito mais recente de biofabricação, de 2018, em que um grupo de especialistas definiram dessa maneira. Tem duas vertentes que a gente pode olhar na biofabricação, uma por meio de scaffolds, aqui você tem materiais mais rígidos, ou aqueles materiais porosos em que as células entram ali, no final, você planta essas células, no final essa estrutura ela desaparece. E você tem também a impressão de órgãos, ou a utilização de materiais que já não são tão rígidos, a base, por exemplo, de hidrogéis, em que você consegue colocar esses hidrogéis com células, que são chamados, então, biotintas, que elas são autoestruturadas, e você, então, potencialmente consegue fazer alguns pequenos órgãos, algumas pequenas estruturas. De onde vem a biofabricação? Biofabricação é um conceito que ele está dentro da engenharia de tecidos. Se você subir a engenharia de tecidos um pouco mais, ela é uma parte da medicina regenerativa. Então, observe que a medicina regenerativa ela já tem um componente forte de engenharia, quando você fala em engenharia tecidual. E dentro da engenharia tecidual, você tem, então, uma parte específica dessa engenharia que trata a impressão 3D de estruturas que podem, então, regenerar o organismo. Esse é o ponto onde está a biofabricação. Quais são as tecnologias hoje para a biofabricação? Nós temos inúmeras tecnologias que são capazes de produzir materiais associados a materiais vivos, como células ou esferoides celulares,
desde a estereolitografia, em que você tem um processo em que a resina fotocurável é endurecida por meio de um feixe de laser. Você tem as técnicas assistidas a laser, você tem como se fosse uma folha de papel carbono e um laser de altíssima frequência, com um pulso extremamente curto, arranca materiais e não danifica essas células, colocando como se fosse uma escrita em carbono nas estruturas de baixo. Você tem a microextrusão, essa é a tecnologia mais conhecida hoje, tem várias formas, né, de se fazer isso, com seringas, com pistões, mas é a mais conhecida por ser a mais barata. E aqui, depois eu posso também passar por detalhes as várias aplicações. E também jato de tinta, como são aquelas... são cabeças de impressora mesmo, que tem tinta lá dentro, mas essa tinta ela não tem uma função de colorir, ela tem uma função de ser viva, que é formado por células. Então, esse jato de tinta, na verdade, é com a composição de células e você forma uma estrutura. Basicamente, essas são 4 tecnologias importantes, fundamentais, que estão hoje disponíveis, como eu disse, com a microextrusão sendo a mais importante. Agora, dentre isso, a gente pode também, como esse autor coloca, né, a gente pode ter técnicas de inteligência artificial que, de uma forma integrada, nenhuma dessas tecnologias, sozinha, ela vai dar, possivelmente, vai dar uma solução para uma coisa mais complexa, um órgão mais complexo, por exemplo. Então, talvez você tenha uma composição entre elas. E aí, técnicas de projeto digital ou de blueprint, né, em que você forma a estrutura de um órgão computacionalmente, associada a técnicas de inteligência artificial que vão, então, acelerar a junção dessas tecnologias e o monitoramento dessas tecnologias para que você possa, então, ter uma produção mais complexa. Isso me parece bastante razoável quando a gente, como eu disse, fala de que uma tecnologia em si não vai resolver todas as questões. Esse é um trabalho que a gente fez associado à reconstrução de nervos, né, nervos de animais, de rato. Esse foi um trabalho em que essa estruturinha foi feita em impressão 3D, na forma de uma malha, não é? E o resultado foi bastante favorável para a reconstrução de nervo ciático de alguns desses pequenos animais, né? E o interessante disso é que você vê que nessa tecnologia, por exemplo, esse autor aqui, eu ressalto aqui esse artigo recente, em que ele fala técnicas de inteligência de máquina para várias aplicações na aplicação de guias de nervos, né? Conduítes para guiar nervos, para regeneração de nervos, né? Então, aqui ele fala, pelo menos em alguns pontos, por exemplo, a otimização do fenotipo de célula, design para manufatura aditiva desses guias, inteligência de máquina para adaptação de regeneração de nervos, aplicação da técnicas de inteligência de máquina para manufatura aditiva e bioimpressão específica para essa aplicação, né? E até mesmo a desempenho desses implantes relacionado, por exemplo, com estudo através de redes neurais, né? E a aplicação, que também é muito interessante, no final você tem que ter muitos dados, uma quantidade enorme de dados e consistência desses dados, né? Como esses dados estão estruturados. Então, isso também pode ser muito importante nas questões regulatórias futuras. Então, a quantidade de dados vai ser muito grande. Nós fizemos alguns trabalhos no CTI na área também de bioimpressão 3D, com estruturas muito pequenas, isso é uma estereolitografia, a gente está para comprar um equipamento desse, esperando a FINEP liberar uma segunda parcela, que deve acontecer ainda esse ano. São estruturas, então, muito pequenas, na verdade, a gente chama aqui de microscaffolds ou um carrapicho, né? Como se fosse um carrapicho, em que você, então, consegue colocar células dentro e eles se estruturam um grudando no outro. Isso tem algumas potenciais aplicações, entre elas você manter células, por exemplo, numa parte do organismo que te interessa. Esse também é um trabalho recente que a gente fez, baseado em várias tecnologias de impressão 3D, simulações computacionais de esferoides, simulação da questão de oxigenação dentro do esferoide, e ele foi publicado recentemente na revista Biofabrication,
que é uma revista de bastante, um fator de impacto bastante alto nessa área de biofabricação, ou talvez a maior referência, né? Isso foi feito com a professora Ângela Moraes e com os colegas da Holanda, Moroni e o Mota, e desenvolvido pela nossa aluna Munize De Carli. Bom, eu já não vou entrar em detalhes aqui, mas essa questão da biofabricação, muita gente diz que vem desde um monitoramento de uma imagem, lá numa tomografia, você passa por todos aqueles processos, inclusive um daqueles que a gente viu lá para se fazer uma reconstrução 3D da cranioplastia, até chegar, por exemplo, em estruturas após a bioimpressão em bioreatores. Isso é um processo bastante repetido no mundo inteiro, que faz sentido total, né? Em que, em tese, você vai sair de uma imagem de um paciente, com um defeito de um paciente, de um órgão, e chegar num órgão sendo produzido em bioreator. Na verdade, a gente não tem certeza disso. A gente não tem certeza se esse órgão vai ser exatamente igual ao outro, quando for possível se produzir. O que ele vai ter que ter? Uma funcionalidade, que é a funcionalidade necessária para que esse paciente tenha, então, uma qualidade de vida razoável. Aqui alguns modelos matemáticos, foram trabalhos que a gente desenvolveu há alguns anos, bons anos, com o Tully Vilbrand, da Noruega. Tully, ele trabalha com modelagem matemática de estruturas complexas, né? E isso é um desafio muito grande, porque se você quiser realmente fazer uma modelagem de um órgão, um blueprint de um órgão, um CAD dele, né? Você tem aí uma complexidade matemática muito grande associada a tudo isso. Então, você vê que aqui são modelagens matemáticas de estruturas bastante complexas, formado por uma função, uma representação por uma função. Isso vai muito além de alguns formatos de arquivos convencionais hoje, como o próprio STL, que é o formato de manufatura aditiva, que está sendo usado também na biofabricação em alguns momentos, que são malhas de triângulos, né? Bom, quando você fala em modelagem para simulação, por exemplo, envolve uma matemática muito pesada. Normalmente é uma matemática associada a entender, a partir de experimentos biológicos, observações biológicas, biomodelos, até chegar numa predição. Aí você faz todo um ciclo, retorna lá, refaz seus experimentos, faz um novo modelo matemático. Isso é custoso, matematicamente pesado, e qualquer modificação envolve novos testes, novas modificações no seu modelo. O que a gente avalia é que técnicas de inteligência artificial podem aumentar muito a capacidade de você fazer essas simulações, né? Não mais técnicas determinísticas, como modelos matemáticos determinísticos, mas técnicas estatísticas, por redes neurais, aí técnicas dentro de bases de dados, massa de dados muito grandes, né? Em que você pode aí, tirar padrões de comportamento e fazer simulações extremamente complexas. A gente está falando, quando você está falando em estruturas vivas, você está falando, ou organismos vivos, você está falando de um nível de complexidade muito grande. Então, desde uma escala intracelular, passando para uma escala extracelular, escala celular, escala de tecidos, até um organismo vivo, você tem uma complexidade enorme. Vocês vão observar aqui do lado, são artigos que a gente publicou com vários modelos, né, modelos biológicos, modelos determinísticos, muitos deles, né, em que representam esses vários níveis de complexidade. No entanto, a ligação entre esses modelos é um desafio. Né? Como é que você liga um modelo de escala intracelular com um modelo de organismo? Você tem que passar por todos esses intermediários, né? Então, esse é um desafio também, computacionalmente, muito grande, você ter a integração desses modelos, uma integração que seja útil verdadeiramente, né? Então, veja só, desde o nanoescala até a microescala, mesoescala, até você chegar no organismo, o nível de complexidade é grande e o nível de associação entre esses modelos também tem que ser muito bem feito, de maneira que seja útil. E aí vem aquela história, né? Você pode ter uma modelagem de baixo para cima ou de cima para baixo, bottom-up, top-down. Ou seja, você não pode ver a floresta apenas olhando folhas, mas você não pode ver as folhas também só olhando a floresta.
Então, esse nível de integração é um nível complexo que até hoje não está resolvido em várias áreas, muito menos na biologia. Isso aqui é uma simulação computacional que a gente fez de uma estrutura formada por células endoteliais, um esferoide. Você vê que aqui eles vão crescendo, né? E isso é 3D, uma simulação 3D, de forma que vocês veem que no final da simulação você tem um modelo matemático que representa exatamente o que alguém já publicou. A gente pegou um artigo publicado em cima do crescimento dos esferoides, de células endoteliais, e você vê que são muito parecidos, o comportamento é muito parecido. Mas vale lembrar que isso aqui não é simples de fazer. Então, você pode usar, por exemplo, ferramentas computacionais como o CompuCell 3D. A gente até teve uma interação muito boa com o pessoal de Indiana, que produz software, um software livre. Então, vale a pena também, para quem quer trabalhar nessa modelagem e simulação computacional de estruturas biológicas, celulares, vale a pena conhecer essa ferramenta, que é um software livre. Nós trabalhamos também com simulação computacional. Então, observe que simulação computacional é uma ferramenta fundamental para a gente. Também de bioreatores. Aqui, bioreatores, você tem agulhas para fazer toda a parte de perfusão e retirada de materiais, né? E o reator ele vai ser uma ferramenta fundamental na maturação de órgãos ou tecidos futuramente, né? O próprio corpo humano pode ser um bioreator, mas como eu disse, uma estrutura dessa, ela precisa ser muito bem produzida e calculada e desenvolvida de maneira que não só ela funcione bem, mas que você tenha também uma capacidade de monitoramento, aí entra outras ferramentas de tecnologia da informação para monitoramento e controle de parâmetros de uma máquina como essa. Eu não vou comentar muito, mas mais próximo à questão lá do que a gente falou do nível intracelular até o organismo, também você pode trabalhar a questão de imagens de alta resolução, de baixa resolução, imagens de tomografias, até microtomografia ou nanotomografia. Como você integra isso para gerar um órgão? Será que quando eu for fazer um fígado, por exemplo, eu tenho que fazer uma estrutura exatamente igual ao que tem no fígado hoje, ou eu posso reproduzir isso sem me preocupar com a modelagem daquelas pequenas estruturas? Então, isso tudo ainda também são coisas que não tem uma resposta muito clara. Também a gente pode trabalhar com a questão da tecnologia da informação aqui. Esses autores trabalham com a impressão 3D in situ, né? Então, você tem uma lesão e um sistema que faz a deposição de materiais. E aqui o que ele faz é um controle de trajetória, nada mais do que isso, em função do relevo desse ferimento, né? Então, você vê que tem um ferimento aqui, provoca o ferimento, você copia esse relevo e faz uma deposição de um material adequado para a reconstrução do tecido aí localmente. Aqui é a mesma coisa, só que ele cria um pouquinho mais de complexidade, trabalhando em tecidos diferentes, não só em profundidades, mas em níveis de tecidos diferentes. Então, em tese, você faz o quê? Um monitoramento de maneira que cria-se trajetórias e, a partir de bicos ou de pontas específicas, você vai depositar as células que vão compor parte daquele tecido danificado, né? Ou extratos daquele tecido danificado. Fazendo uma analogia, a gente pode trabalhar, por exemplo, como o ser humano, né? Como um estudo de um sistema de vários sistemas, né? Um corpo de vários sistemas. Da mesma forma como você faz isso na engenharia. Só que não é tão simples assim. Na engenharia ainda você consegue, apesar de toda a complexidade, você consegue ter essa integração. Mas o corpo humano não. Por quê? Porque se você for simular, por exemplo, um corpo humano, por exemplo, aqui você estaria falando, de acordo com esse professor Maciej Swat, em 10 a 16 supercomputadores, isso já é um pouco antigo, mas não tão antigo, para se fazer uma simulação desse tipo. Então, seria praticamente impossível do ponto de vista computacional. Por isso mesmo, você vai ter que focar em sistemas, em comportamentos em que o resultado dessa simulação ele seja útil para um resultado seguinte de uma outra parte que te interessa. Da mesma forma, a questão de gêmeos digitais, né, o Digital Twins, é uma ferramenta hoje que a indústria está usando muito, e ela necessariamente vai entrar nessa área biológica da biofabricação também, né?
tanto para você entender o que é um comportamento, né, de uma estrutura viva, de uma estrutura existente, quanto um modelo matemático. Então, integrar esses dois de forma que eles possam trocar informações e você tenha um resultado mais favorável. Isso tudo em função de ferramentas de internet das coisas, né? Big Data, e uma união disso tudo de tal forma que você tire comportamentos, você tenha informações mais precisas e tenha um controle sobre o que está sendo feito de maneira muito mais adequada, né? Veja só, aqui você também tem inúmeros modelos, como eu citei lá, modelos de tudo quanto é tipo, né? Modelos, muitos deles determinísticos, outros nem tanto, modelos baseados em estatísticas, estocásticos, né? Mas é uma miríade de modelos enorme, então integrar isso é uma complexidade muito grande ainda hoje, né? Claro que são todos, quase todos, muito úteis. Então, quando a gente está falando em tecnologia da informação, nós estamos falando desde imagamento, data mining, modelagem, simulação computacional, interoperabilidade e otimização, até o design de órgãos, né? Partindo de moléculas até órgãos ou até organismos mais complexos. A questão da interoperabilidade é quando você tem sistemas que precisam falar um com o outro. Por exemplo, na manufatura aditiva, o modelo STL, o modelo de triangulação, né, em que você representa alguma estrutura 3D por triângulos, ele é o padrão de fato, né, para manufatura aditiva, mas extremamente limitado. Ele é como se fosse uma toalha com triângulos jogada em cima de uma superfície na qual ele representa. Então, é muito antigo e muito inadequado, mas ainda hoje ele é o mais usado na manufatura aditiva convencional. Depois, você vai precisar, por exemplo, de representações mais complexas, de tecidos complexas, né? Hoje você já tem aí dois padrões, um padrão pelo menos ISO, que é o AMF, né? Que é baseado em XML e pode ter estruturas complexas, multimateriais, ou também o 3MF, que é um consórcio paralelo, muitas dessas empresas que trabalham na ISO também fazem o desenvolvimento do 3MF. Mas nenhum desses dois seria adequado para a representação biológica, apesar de ser muito complexo para a área de engenharia, né? Então, hoje, verdadeiramente, falta um formato de arquivo para biofabricação. É um formato de arquivo em que eu leio e falo o seguinte: bom, que nível esse formato de arquivo vai entrar e até onde eu vou conseguir transformar isso em execução de máquina, de forma que eu possa ter sistemas produzindo o que foi projetado. Eu não vou entrar em detalhes, mas você tem aqui, como eu falei, a biofabricação, como a tecnologia da informação pode ajudar, desde sistemas, simulações multifísicas, multiscala, como nós mostramos ali rapidamente, imageamento, bioreatores e bioimpressoras, modelagens, você tem controle dessas bioimpressoras que são extremamente precisos, sistemas ciberfísicos, você vai ter, então, também, como já tem hoje, com manufaturas aditivas, vários sistemas trabalhando em paralelo, né, e integrados entre eles, ferramentas de integração, multiagente, data mining, sistemas de data mining, e, finalmente, essa approach aí, né, ou essa capacidade de você olhar desde um biocad, onde você produz um modelo, até a hora que você produz um órgão, um tecido numa máquina, passando aí, por exemplo, como se fosse na engenharia, por uma análise, uma simulação computacional. E, finalmente, uma questão importante que não deve ser esquecida é a questão da cybersecurity, ou seja, segurança cibernética. Se a gente está falando no futuro em produzir órgãos e tecidos em máquinas, nós temos que lembrar que tudo isso, por estar interligado em sistemas computacionais, tudo isso tem um risco enorme de pessoas fazerem modificações nesse sistema e criar um problema maior que você já tem produzindo algo que não é o desejável. Então, a segurança cibernética ela é fundamental. Como eu disse, uma impressora, você vai ter, se você for falar em bioimpressora, ela basicamente tem que ter um sistema supervisório, um sistema de TI que olha tudo como um todo, todas as variáveis, você tem que ter um sistema de realimentação para dizer como esses parâmetros estão funcionando, controle de ambiente, um sistema de dispensa de material robótico, sistema automático, não importa qual seja, mas tem que ter, e um monitoramento online. Por quê? Você vai ter que ter também, na produção desses materiais vivos, uma rastreabilidade, uma segurança da qualidade. Então, você vai ter que ter não só sistema de câmera, mas sistema de monitoramento de parâmetros,
para garantir que aquilo está de acordo com o que você previu, né, na sua produção. E, finalmente, se a gente fizer uma analogia entre a indústria 4.0 e a medicina 4.0, nós vamos ver que a indústria está bastante evoluída e que a medicina evoluiu muito também nesses últimos anos. Portanto, principalmente mais recente, né? Portanto, é uma área em que ainda, apesar de ter evoluído muito, ainda necessita evoluir mais ainda para estar a par e passo com a indústria 4.0. Eu queria ressaltar aqui que esse é um artigo não tão recente, mas ele é razoavelmente recente, 3 anos, 2 anos, e aqui é o roadmap da bioimpressão, escrito por grandes autores mundiais, um grupo grande de autores famosos, e aqui se fala muito pouco da tecnologia da informação na bioimpressão. Então, percebe-se o quê? Que falta gente nessa área, falta gente com esse olhar da bioimpressão nessa área. E aqui um estudo recente dos Estados Unidos que mostra os skills ou as habilidades, né, de pessoas para a área de biomanufatura, né? E você vai ver que uma das que faltam muito é bioinformática ou computação aplicada a essa área de bioimpressão. Então, para quem está aí hoje buscando, por exemplo, uma carreira nova, todas essas técnicas de inteligência artificial, Big Data, começar a integrar isso, entender melhor a biofabricação, é um futuro que nós vamos, um profissional que no futuro próximo nós vamos precisar enormemente. Aliás, já estamos precisando, né? Esse é um artigo de alguns autores russos. Na verdade, eu trabalhei na revisão desse artigo, poderia até estar como um coautor aqui, mas por algum motivo lá que eles brigaram entre eles, e aí acabou que a gente não... Eu e mais um russo, o Vladimir Mironov, fomos expulsos. Eu fui expulso sem saber do artigo, né? Mas, enfim, aqui eles citam, então, vários trabalhos do CTI em várias áreas, né? Em que a gente chama a atenção desse ponto da TI, a importância da TI para a biofabricação. Finalmente, eu gostaria de agradecer todos os patrocinadores, FAPESP, FINEP, CNPq, Ministério da Saúde, que mais recentemente ou mais antigamente contribuíram para que esse grupo tivesse o trabalho que tem hoje, né? E também agradecer ao Paulino e toda a estrutura da organização do evento, né? Porque eu fico muito feliz de ver que no Brasil hoje nós já temos congressos, equipes, grupos trabalhando nessa área de biofabricação. Quando que em 2005, 2006, eu levei aí talvez 10 anos, até 2015, batendo muito nessa tecla com agências de fomento para que eles pudessem abrir o olho. E aí alguns INCTs, a INCT Regenera, o Biofabris, das quais a gente faz parte, e que dão esse suporte também. Obrigado pela atenção e eu fico, então, à disposição para responder algumas perguntas que eventualmente possam aparecer.